Caros alunos, nós estamos no dia 26 de março de 2020. São 10 horas da manhã e eu estou aproveitando para fazer alguns encaminhamentos de leituras para vocês sobre o pensamento clássico da sociologia. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar para vocês sobre os pensadores da sociologia clássica. Quem são os pensadores, os teóricos que elaboraram epistemologias, construções teóricas metodológicas para a sociologia clássica? Dentro do pensamento clássico, foi Emile Durkheim. O segundo, Max Weber. E o terceiro, Karl Marx e Friedrich Engels. Emile Durkheim é um pensador francês que nasceu em 15 de 4 de 1858 em Épinal, na região de Lorraine, na França. Por que Emile Durkheim é tão importante para o pensamento sociológico? Porque é Emile Durkheim que vai escrever um conjunto de regras, as regras do método sociológico. Ele vai escriturar um conjunto de procedimentos para dizer o que é o fato social. Então, Emile Durkheim é o teórico do fato social. Porque Emile Durkheim, a partir do método das ciências da natureza, ele passa a descrever o fato social como coisa. Ele coisifica, né? E no seu livro, As Regras do Método Sociológico, Emile Durkheim, ele vai dar um conjunto de procedimentos sistemáticos para a pesquisa em sociologia, para a pesquisa de fatos sociais, a utilização do método, né? E também ele vai dizer o que é um fato social e as características do fato social. Então, quando se pergunta quais são as características do fato social, né? É que o fato social possui exterioridade. Então, ele é exterior a mim. É que o fato social, ele tem anterioridade. O fato social já existe antes do meu nascimento. As pessoas enterram os seus mortos e fazem isso antes de Luiz ter nascido. As pessoas utilizam roupas, né? Fazem roupas para não andarem nus, e isso acontece antes do meu nascimento. O fato social possui posterioridade. Eu vou falecer e os fatos continuam a acontecer, não é? O Estado continua a existir como um fato social. O direito continua a existir como um fato social. O fato social, ele tem exterioridade, coercitividade, a generalidade, não é? Tem processo de coercitividade? Tem sim, tá certo? Uma determinada pessoa que é milionária tem na sua residência, frequenta a sua residência, milhões de pessoas para todas as festas. Se ele entrar em decadência, se ele perder tudo que tem, as pessoas o abandonam. Então, o fato social possui generalidade, coercitividade, exterioridade e possui também objetividade. Por que objetividade? Porque ele passa a ser objeto de estudo.
Durkheim mostrou isso no seu livro O Suicídio. É no livro O Suicídio que Emile Durkheim vai utilizar o seu método, a sua epistemologia, para dizer que existem diferentes formas de suicídio, para dizer o que é o suicídio e que existe suicídio altruísta, suicídio egoísta, suicídio anômico. Ele também fez isso para o estudo do trabalho, na divisão social do trabalho, onde ele foi estudar com muito detalhe a divisão do trabalho. E ele ainda deixa uma coisa muito importante para os estudos, não é? Que é, ele tessitura um conceito, além do conceito de fato social, de mostrar o conjunto de características para o fato social, ele fala em representações coletivas. E a partir do seu conceito de representações coletivas, é que Denise Jodelet e Moscovici vão elaborar uma nova metodologia, um construto teórico-metodológico chamado de representações sociais. Pessoal, mas além da grande contribuição de Durkheim, nós temos a contribuição de Max Weber. Max Weber nasceu na Alemanha e a preocupação de Weber também foi... Weber foi historiador, economista, sociólogo, tinha uma formação muito grande, assim como Durkheim. Esses teóricos tinham uma formação intelectual muito extensa, muito interessante. E o Weber está preocupado, ele é o teórico da ação social. Mas para dizer toda essa preocupação, é bom lembrar, né, dos livros que o Weber escriturou. Vamos lembrar de um: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber vai explicar o fenômeno do capitalismo ocidental. Ele vai dizer que capitalismo sempre existiu, mas o capitalismo do tipo ocidental só foi possível aonde houve um conjunto de ações racionais visando fins, de ações racionais visando valores, de ações, né, visando procedimentos, atuações no protestantismo calvinista e também no protestantismo europeu, como as seitas batistas, como o pietismo, tá certo? Então, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber vai colocar determinados conceitos que são importantes para entender esse ethos. Primeiro é o conceito de trabalho, não é? Enquanto a Igreja Católica prega desde muito tempo que o trabalho é um castigo que veio do pecado, os homens são castigados com o trabalho, dentro dessa compreensão ética, da ética calvinista, o trabalho é uma vocação, o trabalho é uma dedicação. Você vive para o trabalho e do trabalho. É uma nova compreensão do trabalho. Mas Weber traz o conceito de racionalidade. A racionalidade e uma sistematização para o trabalho, a racionalidade e uma sistematização para o direito, a racionalidade e uma sistematização para o tempo. E o Weber ainda vai explicar também que nessa forma de fazer, que nessas formas dessas ações
sociais visando fins, visando meios, visando valores, não é? Há comportamentos que se diferenciam cada vez mais dos comportamentos católicos. A forma de adorar a Deus dos católicos é através de procissões, é através de trezenas, novenas, e isso seria perca de tempo, essa contemplação passiva. Mas a forma de adorar a Deus dos protestantes calvinistas, dos protestantes pietistas, das seitas batistas, seria uma contemplação ativa. Quanto mais se trabalha, mais se tem fé em Deus, mais se acredita, mais Deus protege, mais o indivíduo fica rico, mais o indivíduo é contemplado por Deus. Enquanto nas igrejas católicas as pessoas precisam de um padre para confessar pecados, os protestantes calvinistas confessam ao próprio Deus, né? Enquanto as igrejas lá na Espanha, no monastério do Escorial e nos outros templos católicos eram locais de desfile de modas, os templos calvinistas, todas as pessoas frequentavam o templo num rígido horário, num só dia, num só momento, com um só tipo de roupa, para não haver diferenciações de classe, para não haver dificuldades, né, de um estar mais bonito do que o outro. Então todo mundo estava lá de preto, com o mesmo tipo de roupa, homens e mulheres, todos tinham o mesmo tipo de entendimento. É até bom lembrar que para entender essa racionalidade, é bom assistir o filme A Festa de Babette. Ele mostra muito bem essa racionalidade, não é? E o conceito de diferença e de identidade. O que faz você ser diferente, o que faz você ter uma identidade. Então, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber trabalha com vários conceitos. O conceito de trabalho, vocação, o conceito de especialização, o conceito de racionalidade, o cálculo racional do tempo, de tudo que nós fazemos, né? E se nós formos para o livro escrito por Weber, Economia e Sociedade, vamos encontrar o Weber mostrando duas grandes formas de fazer sociologia. Uma é através do conceito de ação social, onde ele vai delinear que existem as ações sociais visando fins, as ações sociais visando valores, não é? As ações que mostram, não é? Que são racionais, que são éticas, estéticas. E vai mostrar também nesse livro a metodologia dos tipos ideais. Né? Como se utiliza o tipo ideal como categoria de análise, como conceito abstrato para explicar uma realidade. Faz a descrição do tipo ideal e, a partir do tipo ideal, se observa a realidade. É aí neste livro onde o Weber vai mostrar algo extremamente importante, né, para quem faz curso jurídico, curso de sociologia, curso de política, que é o conceito de poder como dominação. Então, o Weber vai dizer no livro Economia e Sociedade que existem três formas de dominação. A dominação tradicional, a dominação chamada de dominação legal, racional, burocrática e a dominação carismática. A melhor forma de explicar a dominação tradicional é através de uma análise, não é? Do Estado da Grã-Bretanha com uma monarquia tradicional, onde todos trabalham em nome de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Dentro da comunidade britânica,
todos, não é, têm como chefe do Estado, dentro desse modelo de monarquia, Elizabeth II, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra. Então, isso é a dominação tradicional. Se você analisar o modelo do Vaticano, essa monarquia papal, eletiva, tradicional, um papa eleito por príncipes cardeais, que são da igreja, que na hora que elege o papa, solta uma fumacinha branca para dizer que o papa está eleito. Isso é uma dominação tradicional, não é? As famílias mais aristocráticas que organizam, né, seu gosto, seu pensamento, a educação dos filhos, através de um conjunto de regras, de tradições. Se nós fizermos a leitura de Casa Grande e Senzala, nós vamos analisar uma sociedade com elementos tradicionais, com elementos, né, rígidos, rigorosos. Já na dominação legal, racional, burocrática, essa dominação burocrática, ela é uma dominação que eu encontro nas grandes empresas, que eu encontro no Estado Democrático de Direito, na forma de elaboração da Constituição, na forma de elaboração de uma lei ordinária, de uma lei complementar, de uma lei delegada, de um decreto legislativo, de uma resolução, do atendimento de um funcionário público, né, dentro dos hospitais, dentro da burocracia, das universidades públicas, privadas. Então, há essa dominação, onde eu sigo determinados documentos escritos para fazer o meu trabalho, né? Determinadas regras, determinados comandos hierárquicos, todos postulados através, né, de normas, de leis. E a dominação carismática, que nem sempre vai acontecer, mas é aquela dominação aonde se dá através dos líderes religiosos, através de líderes, que pode ser o monarca, pode ser o imperador, pode ser a figura do ditador. Getúlio Vargas era um ditador, mas possuía um carisma enorme. Então, a sua dominação, apesar de não ser puramente a dominação carismática, de necessitar de elementos dos outros tipos de dominação, mas prevalecia uma dominação carismática, né? A ponto de você ter um Getúlio revolucionário, né, que modifica o percurso brasileiro de um Brasil moldado nas oligarquias e nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, no comando do país, para um segundo momento, ele próprio, né, tessiturar uma Constituição, estabelecer um governo ditatorial, né, inspirado nas ditaduras da Europa de sua época, e posteriormente voltar nos braços do povo através de uma dominação legal, racional, burocrática, que é a eleição. Então nós temos outros exemplos no Rio Grande do Norte, não é? O carisma do senhor Aloysio Alves tessiturando um partido, não é? O carisma de Dinarte de Medeiros Maris, o carisma de Padrinho Cícero Romão Batista no Ceará, muito forte, né? O carisma de Frei Damião de Bozano, que passava pelas cidades do Rio Grande do Norte, que gritava às pessoas, dizendo quem ia para o inferno, quem ia para o céu, dizendo que mulher não podia usar manga de cava, não podia fazer raspagem das axilas. Quer dizer, isso, e não faltava uma população para lhe seguir, para lhe acompanhar, até para acreditar que ele andava acima do chão. O outro modelo de entendimento da sociologia é a partir de uma epistemologia elaborada por Karl Marx, que é também da Alemanha, que nasceu na cidade de Trevete, na Alemanha, auxiliado
por um pensador também importante, que é Friedrich Engels. Quando nós falamos que Marx dá sua contribuição também à economia política, à ciência da história, à sociologia, ao campo da área de saúde, a todos os campos que essa nova metodologia, que esse novo método de abordagem de procedimento vai fecundar, é porque Marx tem obras que podem ser classificadas como obra do campo panfletário, que é o caso do Manifesto do Partido Comunista, obra do campo científico, que é o caso do Capital. O campo científico é o campo da ciência econômica, obra como o 18 do Brumário de Luiz Napoleão, que é uma obra para o campo da história, né? E obras do campo filosófico, cujo exemplo é o livro filosófico e epistemológico chamado A Ideologia Alemã. Na ideologia alemã, se eu fizer a leitura da ideologia alemã e fizer da crítica da economia política, eu vou ver que ele traça toda a sua metodologia para o materialismo histórico dialético. Materialismo histórico e materialismo dialético é exatamente a epistemologia elaborada pelo Marx e pelo Engels para estudar a sociedade através das suas contradições, através do modo de produção econômico, né? Inclusive, na própria ideologia alemã, ele vai fazer uma crítica ao sistema hegeliano e uma crítica aos teóricos que se diziam materialistas, como era o caso de Bruno Bauer, lá da Alemanha. E ainda na ideologia alemã, ele vai trazer o conceito de ideologia como ideologia da classe dominante. A classe dominante, ela produz sua própria ideologia. E essa ideologia produzida pela classe dominante, ela vai ser infiltrada através de aparelhos ideológicos do Estado, que é o Estado burguês, que é o birô dos negócios das elites, né? Então, o que vem ser o Estado para Karl Marx? O Estado para Karl Marx é o birô dos negócios das elites. E no seu livro, tanto na ideologia alemã como no Capital, na crítica, ele já mostra os modos de produção. Não é? Ele mostra que dialeticamente nós temos uma tese, uma antítese, uma síntese dentro desses modelos de produção. Como ele é um grande leitor de Hegel, né? A dialética em Hegel é uma dialética idealista. Marx inverte essa posição para uma dialética que parte da ideia junta com a matéria. Não é? E esse movimento de tese, de antítese, de síntese, de superação, pode ser visto nos modos de produção. Quando ele vai desvelar o modo de produção lá do Egito Antigo, da Índia Antiga, da Mesopotâmia, não é? O modo de produção da Índia, da China Antiga, da Mesopotâmia, o modo de produção que ele coloca como um modo de produção onde você tem uma ideologia que dá sustentação a toda uma dominação religiosa e estatal, né? Onde o rei é Deus no Egito, onde o rei é representante de Deus na Mesopotâmia, onde o rei é enviado do céu na China. Então, isso é possível, né, nesses grandes impérios, nessas grandes construções imperiais, onde o povo era completamente dominado por essa ideologia. Então, chamamos de modo de produção asiático. O segundo modo de produção colocado por Marx é o modo de produção, não é, escravagista. Então, nós vamos ter, dentro do modo de produção escravagista,
também um grande modelo de exploração, um grande modelo, né, de explorar o homem a partir de quê? Da escravidão. A cidade grega, a polis, seu modo de produção era a escravidão. Assim como a cidade romana, né, o Império Romano tinha na escravidão sua sustentação. Na Idade Média, o modo de produção vai ser feudal, porque é uma síntese dialética do modo de produção do povo chamado de bárbaro com o modo de produção do povo romano. Então vai resultar naquela elite da terra, de uma nobreza. Isso foi muito bem sistematizado a partir do domínio de Carlos Magno, que todo o alicerce desse feudalismo, a partir dos baronatos, a partir das marcas, ele nomeava para as marcas do seu império os marqueses, ele nomeava para ser seus pequenos governadores de territórios, os condes, os príncipes de sangue. E o fim desse modo de produção é um fim que se arrasta durante quase 300 anos. Não é de uma hora para outra que um modelo de produção desse desaparece. Nós ainda encontramos resquícios, elementos do modo de produção feudal, para depois chegar à classe burguesa, a burguesia, com todo o seu caráter imperialista, com todo o seu caráter de movimento de uma nova exploração a partir da contradição entre burgueses e proletários, sintetizando, claro que não seria só burguesia e proletariado dentro do modo de produção capitalista. No 18 do Brumário de Luiz Napoleão, Marx vai mostrar Marx vai falar das classes aristocráticas, da pequena burguesia, da classe média, Vai mostrar também a classe proletária, o lumpenproletariado, o campesinato, até porque ele no 18 do Brumário de Luiz Napoleão, ele está tratando de uma ditadura burguesa, de como Luiz Napoleão Bonaparte tornou-se presidente de uma república, que é a República Francesa, e posteriormente ele consegue, através de um golpe de Estado e através de um acordo com a população, de uma consulta à população, fazer uma nova monarquia, imitando o seu parente, O parente era Napoleão I. O outro pensador, que não é do campo sociológico, mas é do campo do pensamento, que vai também articular com os outros campos da sociologia, é exatamente Sigmund Freud. Sigmund Freud nasceu no sol do Império Austro-Húngaro. O que é isso? Uma criança nascer no sol do Império Austro-Húngaro, no sol do Império Habsburgo-Lorraine, que era o império tampão da região da Europa, um império hiperconservador, aristocratizante, e foi lá onde ele fez a faculdade de medicina. Ele era um rapaz de origem judaica. Então, por que a grande contribuição de Freud? Porque ele queria também uma nova epistemologia. No momento em que Freud escriturou, um livro que vai tratar do sonho, ele está fazendo a arquitetura do trabalho do sonho, o manejo do trabalho do sonho. Então, a interpretação do sonho vai falar de uma outra margem, de um outro local. Essa outra margem, esse outro local, não é mais o do império da razão. Essa razão escriturada por Descartes e todos os seus seguidores, que diz que o homem é um ser pensante, que o homem é um ser racional. O Freud está dizendo que o homem é o ser do desejo, que o homem é o ser, que tem algo nele em movimento, que é a pulsão, e que as pulsões são pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão de dominação. E
Na interpretação dos sonhos, ele vai mostrar qual é o trabalho dos sonhos, né? Além de mostrar qual é o trabalho do sonho, ele vai mostrar que o sonho está vinculado à realização dos desejos. Então, esse novo corte epistemológico é o corte epistemológico do inconsciente, enquanto nova metodologia, enquanto novo paradigma. Daí Freud construir as etapas da evolução da libido e dizer que o homem na evolução da libido passa pela fase oral, mamando, tendo prazer mamando, passa pela fase, né, anal, tendo prazer em defecar, pegando nas fezes, passa pela fase fálica, edipiana, aonde se dá todo o cortejo mítico do amor, da aventura familiar, que é o mito de Édipo, do amor pela mãe, pelo pai, com os integrantes dessa família, não é? A criança se apaixona pela mãe, se apaixona pelo pai, se apaixona por ambos, ou se apaixona por ele próprio também. E, num outro momento, a última fase, não é? Que é uma fase mais para a vivência da passagem para a adolescência. Então, Freud é esse pensador da cultura. Desculpe, gente, faltou eu dizer que nessa articulação metodológica tem a fase de latência, onde a criança esquece, né, todos os elementos, todos esses conteúdos de suas experiências infantis. E Freud vem ser tão importante que, ao mesmo tempo, ele vai escrever o mal-estar na civilização, ele vai escrever sobre as recordações de infância de Leonardo da Vinci, que é um texto extremamente louvável para entender posteriormente toda a obra de Leonardo da Vinci. Por que da Mona Lisa ser tão mítica, né? Ser tão bem elaborada, com elementos infantis, com elementos do mundo do sonho, com elementos do desejo, né? E que nós, seres humanos, somos seres desejantes. Marx diz que nós somos seres da produção material da vida. E Freud vem, complementa e mostra que somos sujeitos do desejo, que somos seres desejantes. E a partir de Freud eu vou ter grandes contribuições para a psicanálise, como é o caso do André Green, que escreveu sobre o narcisismo, toda uma teoria para o narcisismo. Eu vou ter Lacan, que a partir da compreensão da linguagem, né, de desejo e linguagem, que nosso inconsciente, né, ele é como se fosse um quadro de elementos da linguagem. Então, pessoal, esses três autores, né, Emile Durkheim, tessiturando uma sociologia do fato social, Max Weber, uma sociologia da ação social, e o Engels e Marx escriturando, né, que a história é a história da luta de classes. E, por último, a grande contribuição de Sigmund Freud, o pensador que vem de Veneza, que vem do céu do Império Austro-Húngaro, até porque ele também vivenciou um conteúdo edipiano na relação entre Cis e seu filho, né? Que inclusive comete suicídio. Era uma relação complicadíssima entre o imperador Francisco José, sua esposa, que é Cis da Baviera, e o seu filho. E a partir daí nós vamos ter 4 grandes nomes que vão para o pensamento sociológico também. Pessoal, obrigado por hoje.